Seja bem-vindo a GO Papers. Aqui a gente te ensina como se manter atualizado em ginecologia e obstetrícia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou o Jader Burtê, sou editor-chefe da GO Papers, e hoje eu vim conversar contigo sobre um tema super frequente no nosso dia a dia, que é a doença inflamatória pélvica, a famosa DIP, né? Doença inflamatória pélvica ou moléstia inflamatória pélvica. Tem gente que fala assim, MIP, moléstia inflamatória pélvica, tem gente que fala DIP, doença inflamatória pélvica, e tem gente que ainda fala assim, ó, DIPA e MIPA, né? Que é doença inflamatória pélvica aguda ou moléstia inflamatória pélvica aguda. É tudo a mesma coisa, é a mesma doença, né? Que é super frequente no Brasil, extremamente frequente e ainda, infelizmente, é uma doença muito subdiagnosticada, né? Que as pacientes têm, né? E que a gente acaba dando, às vezes, diagnósticos de outras coisas ou, às vezes, não se atenta para esse tipo de diagnóstico. Então, vamos conversar sobre essa condição que é bem importante a gente pontuar aquelas estruturas mais importantes. Primeiro ponto, vamos conceituar. O que é a doença inflamatória pélvica? Conceitualmente, o que é DIP, doença inflamatória pélvica? A doença inflamatória pélvica, ela é uma condição que cursa com inflamação do trato reprodutor. São pacientes que costumam ter aí um quadro inflamatório que envolve aí as tubas, envolve o útero, a cavidade uterina, envolve a superfície peritoneal e envolve, eventualmente, ovário também. Então quer dizer que assim, esse termo doença inflamatória pélvica é porque inflama a pelve da paciente? É isso, né? É exatamente isso. É um processo inflamatório que ocorre na pelve, né, nos órgãos pélvicos, vai ser um processo inflamatório que pega o útero, né, o colo e o corpo do útero, as tubas uterinas, os ovários e a superfície peritoneal. Por isso que a gente chama de doença inflamatória pélvica. Ela é causada por germes ascendentes. São bactérias que conseguem passar aquela barreira natural. Essas bactérias, elas estão na vagina, né, e elas conseguem ultrapassar aquela barreira de proteção natural que é o muco cervical. Lembra que o muco cervical é aquela secreção mucoide produzida ali no colo do útero, ela justamente existe para ser uma barreira mecânica que impede, né, aí a subida de patógenos, de germes, né, que não fazem parte da microbiota vaginal normal. Também serve, né, como função reprodutiva para capacitar os espermatozoides, mas às vezes esse muco pode falhar, né? Por N razões, ele pode falhar e deixa passar uma bactéria que não deveria passar e essa bactéria causa todo esse processo inflamatório. Tá, Jader, mas geralmente que bactérias são essas? Geralmente é a Chlamydia trachomatis, que é sexualmente transmissível, ou a Neisseria gonorrhoeae, né, que é o gonococo, o famoso gonococo. Então, os dois grandes vilões, que são os grandes causadores, né, de doença inflamatória pélvica, é clamídia e gonococo. Mas é muito importante tu saber também que não é só eles dois, né? Às vezes a gente pensa assim, não, é sempre clamídia e gonococo. Eles são muito importantes, são os dois principais. Mas cada vez mais os estudos estão nos mostrando que outros germes, outras bactérias também podem estar envolvidas aí na gênese, na etiopatologia da doença inflamatória pélvica, como por exemplo, sabe quem? A Gardnerella vaginalis. Caramba, a Gardnerella, que dá a vaginose bacteriana, que dá aquele corrimento cinza, com mau cheiro, com mau odor, isso, a própria Gardnerella vaginalis. A Gardnerella, ela tem sido envolvida aí em muitos casos de DIP. Tem até alguns estudos novos, recentes, dizendo que ela poderia está associada, né, com quadros de doença inflamatória pélvica, até mais quadros do que a gente imagina. É que a gente não faz cultura nas pacientes para saber se realmente é a Gardnerella, né? A gente acaba fazendo o tratamento
com base num diagnóstico clínico, mas tem alguns estudos mostrando que a Gardnerella ela está mais envolvida na gênese da DIP do que a gente realmente imagina. Então tem que lembrar que é clamídia, gonococo e Gardnerella em terceiro lugar. Mas tem outros germes que também podem causar, né? Inclusive outros germes anaeróbios, como a própria Gardnerella vaginalis. Tem outros germes, né, como por exemplo Escherichia coli, gente. A Escherichia coli que dá infecção urinária, né, que é uma enterobactéria, pode provocar doença inflamatória pélvica. Sim, se vocês forem pensar, alguns outros, o Streptococcus agalacti, né, ele pode provocar doença inflamatória pélvica, alguns Peptostreptococcus também podem provocar, então tem uma gama de bactérias que podem provocar, mas as três principais, né, é Clamídia, gonococo e Gardnerella vaginalis. Tem que lembrar da Gardnerella vaginalis, que é o anaeróbio, que cada vez mais tem sido envolvido aí, né, na gênese dessa condição. Como que é a apresentação clínica da doença inflamatória pélvica? O que eu tenho que me atentar no meu dia a dia quando eu estou atendendo lá o meu consultório, o meu ambulatório, meu posto de saúde, quando eu estou atendendo, né, como médico, como profissional da saúde, chega uma paciente com queixa, o que eu tenho que pensar, né, daquilo que ela me conta quando eu estou pensando que pode ser uma doença inflamatória pélvica? Gente, olha só, isso é muito importante. Tem que fazer uma escuta ativa, uma boa escuta ativa dessa paciente e a gente precisa perguntar algumas coisas, porque muitas vezes tem sintomas que são muito associados com doença inflamatória pélvica que elas não nos contam, né? Às vezes tem umas que contam, mas tem muitas pacientes que não nos contam. Então, a gente como profissional que investiga, a gente tem que lembrar dessas questões. Deixa eu te dizer quais são elas. São pacientes que vão chegar dizendo assim, olha, eu tenho uma dor embaixo do ventre, né? Ah, mas isso é super comum, né? É super comum. Elas chegam e dizem, eu tenho uma dor aqui, né? Uma dor nessa região de baixo ventre, eu tenho corrimento, às vezes, associado. Como é que é esse corrimento? Ele é um corrimento amarelado, esquisito, meio nojento, assim, as pacientes referem assim, né? Elas dizem, eu acho estranho quando eu olho, assim, ele é meio... eu olho, assim, acho nojento na calcinha. Opa, peraí. Então não é uma secreção fisiológica, né? Porque a secreção fisiológica, ela tem aquele aspecto mucoide, tem aquele aspecto esbranquiçado, né? Quando elas dizem que é amarelado, opa, tem alguma coisa errada, né? E além da dor e do corrimento, tem algum outro tipo de sintoma? Gente, doença inflamatória pélvica, ela dá dor na relação sexual, ela dá dispareunia, e a gente como profissional da saúde tem que lembrar de perguntar isso, tem que chegar para a paciente e perguntar, então além da dor, além desse corrimento, quando tem relação sexual com penetração, né, chega a ter que parar a relação sexual por dor? É isso, doutora, realmente, assim, ó, às vezes eu tenho que parar, às vezes uma coisa que era pra ser boa pra mim, né, tá me causando dor, né? Gente, liga a luz, pode ligar a luz que isso é doença inflamatória pélvica. Não tem que ficar com aquela coisa de, às vezes as pacientes, a gente tem essa questão cultural muito forte, né, ainda na sociedade, né, a paciente diz, não, eu sei, às vezes a mulher sente dor e é normal. Não, relação sexual tem que ser boa, né? Não tem que ter dor nenhuma. Se ela tá com dor, tem alguma coisa errada, né? Não que necessariamente seja DIP, pode ser outras coisas, pode ser endometriose, pode ser, às vezes, alguma questão de lubrificação, pode ser qualquer outra coisa, né? Mas pode ser DIP também. Sentir dor na relação sexual não é normal. Não é normal. Então, se ela tá te dizendo que ela tem dor, que ela tem que parar, interromper, às vezes, a relação por dor, gente, tem que pensar em doença inflamatória pélvica. Essas são as queixas que elas vão trazer pra gente. Dor, né? Aquela dor em baixo ventre, leucorreia, corrimento, né? E essas pacientes, elas também costumam se queixar de dor na relação. Quando ela vai ter penetração, ela sente desconforto. Bom, o que nós temos que fazer?
tem que examinar, tem que fazer um exame físico bem feito. O diagnóstico é clínico, não tem que ficar pedindo cultura, né? O pessoal às vezes gosta, não, eu vou pedir cultura, proteína C reativa, vou pedir velocidade de hemossedimentação VSG, né? Como gostam de pedir VSG, né? VHS, dependendo do lugar que você tá, o pessoal chama de VHS. Não tem que pedir nada disso, gente. Não tem que pedir. O diagnóstico é clínico. Vamos examinar, vamos fazer um bom exame físico nessa paciente. Tem que examinar abdômen, né? Então, palpa o abdômen, examina bem o abdômen, vê se ela tem dor. Ela, opa, tem dor, né? A paciente te diz assim, olha, eu tô com dor realmente aqui, ó, nessa região hipogástrica. Quando a gente tá palpando a região hipogástrica do abdômen, a paciente diz que tem dor. Opa, tá bom. Ela diz que tem dor. Vamos tentar palpar a região dos anexos, né? Ela tem dor também. Peraí. E é essa dor que você sente no dia a dia? É essa dor. Gente, tem que colocar o espéculo na paciente, né? Vamos fazer um exame ginecológico bem feito, vamos passar o espéculo nessa paciente, vamos ver se tem corrimento. Aí você olha, né? Às vezes tem aquela cervicite clássica, né? Aquela cervicite de livro que tu põe o espéculo e vê sair o pus do colo do útero. Bom, cervicite clássica típica, né, de doença inflamatória pélvica. É aquela cervicite bem amarelada, né? Aquela secreção bem turva, bem puxando às vezes até pro laranja já. Bom, aí realmente eu tenho uma cervicite purulenta. E depois de você fazer o exame especular, você vai tirar o espéculo e vai tocar essa paciente. Esse é o ponto mais importante do exame físico, quando você faz o toque. O que tem que fazer no toque, gente? No toque, o mais importante é a gente pegar esses nossos 2 dedos aqui, ó, e pinçar o colo do útero. Pega esses 2 dedos aqui, você tocou, tá com os dedos na vagina, né? E o colo do útero tá aqui. Pinça o colo com esses 2 dedos aqui e bascula, mexe o colo do útero para ver o que vai acontecer. O que eu preciso ver? Eu preciso ver se essa paciente tem dor à mobilização do colo. Esse é o ponto mais importante no exame físico para a gente poder dar o diagnóstico de doença inflamatória pélvica para essa paciente. Então, a dor à mobilização do colo é quando a gente faz uma báscula do colo do útero, eu pincei o colo do útero com os meus 2 dedos e eu mexi. Se ela tiver dor, ela diz, é essa dor. Doutor, é essa dor que eu tenho na relação. É justamente porque na relação ela vai ter essa dor e no toque ela também vai ter essa dor, justamente porque está inflamado. Se existe um processo inflamatório, né? Aquele recrutamento de células inflamatórias, existe um processo inflamatório no trato reprodutor, eu realmente vou ter uma dor quando eu mexo no trato reprodutor, quando eu mobilizo o trato reprodutor. Então, se essa paciente referir, né, que realmente ela tem dor quando você mobiliza o colo do útero, é DIP, gente. Isso é doença inflamatória pélvica. Mas, ô Jader, não tinha que ter aqueles critérios, né? Não tem aqueles critérios maiores, critérios menores, critérios elaborados. Existem esses critérios, mas na prática, gente, eles às vezes mais nos atrapalham do que nos ajudam, né? Porque às vezes a gente fica querendo ser muito apegado, né, a esses critérios e às vezes a gente deixa de tratar a doença inflamatória pélvica. Aí a nossa paciente fica com dor, né? A nossa paciente fica depois com sequelas, né? Faz hidrossalpinge, fica infértil por causa disso, porque a gente ficou muito apegado, né, naqueles critérios e a gente não fez o diagnóstico e o tratamento certo. Gente, se ela tem essa clínica de dor, ela tá te dizendo que ela tem dor, ela tá te dizendo que ela tem uma dor em hipogástrio, embaixo do ventre, e ela tá te dizendo que ela tem dispareunia, tem dor na relação sexual. Tu examinou, viu que ela realmente tem dor à palpação do hipogástrio, fez a mobilização do colo e ela deu aqueles... É uma coisa muito marcada, né? As pacientes, quando você mobiliza o colo, elas fazem assim, tipo, é isso, essa é a dor que eu sinto. Deu, gente, acabou, tá feito o diagnóstico clínico, diagnóstico feito por anamnese e por exame físico, é doença inflamatória pélvica. Não perde tempo pedindo cultura, hemograma, proteína C reativa, nada dessas coisas. Se ela tem queixa, trata, né? Não tem porquê. A gente vive num país que tem muita doença inflamatória pélvica. E a consequência é muito desastrosa. Ela pode ficar infértil pro resto da vida. Ela pode fazer uma síndrome de Fitzhugh-Curtis, que é aquelas aderências, né,
na cápsula de Gleason ali do fígado, ela pode te dar consequências muito graves no futuro. E às vezes também pode evoluir para um abscesso tubo-ovariano e essa paciente pode fazer uma sepse, inclusive com risco de óbito. DIP mata, gente. Doença inflamatória pélvica mata. Então, assim, ó, precisa tratar. Fez o diagnóstico clínico, mobilizou o colo, viu que é DIP, trata. Certo? Não te apega a esses critérios, né? Porque realmente esses critérios eles podem às vezes te atrapalhar mais, né? E te dar um delay aí para dar o diagnóstico para tua paciente. E como que deve ser feito o tratamento da doença inflamatória pélvica? Então, se eu tenho aquele quadro clínico clássico, típico, né? Como é que eu vou tratar essa paciente que tem doença inflamatória pélvica? Olha só, o tratamento ele deve ser feito com antibiótico terapia de amplo espectro, né? O que se recomenda, né, é que a gente faça aí um tratamento com antibiótico terapia de amplo espectro. Tá, mas eu posso prescrever só com informações clínicas, sem pedir nenhum exame laboratorial? Pode. Vai tranquilo. Vai. Tu é profissional da saúde, tu é médico, tu te formou, tu aprendeu a examinar as pessoas. Os exames, eles são complementares, o nome já diz, eles são um complemento. O que a arte da medicina realmente é saber conversar com a pessoa e saber examinar bem a pessoa. Isso é propedêutica médica, né? Isso é semiologia. Então, assim, se você viu que ela tem dor à mobilização do colo, pode tratar, não precisa ficar pedindo exames. O que eu tenho que usar, Jader, de tratamento? Presta atenção. Tem que lembrar quais são as bactérias que causam, né? Então tem que lembrar que, assim, a clamídia é uma das grandes vilãs da história, o gonococo é outro grande vilão da história e a Gardnerella também. Ah, então tá. Então o meu tratamento tem que cobrir clamídia, gonococo e Gardnerella. É isso? É isso. Tá, mas assim, eu não sei por qual deles foi. Não interessa. Não interessa se foi por Gardnerella, não interessa se foi por gonococo, não interessa se for por clamídia. Até porque, às vezes a gente pensa, não, eu acho que é só gonococo. Não, eles andam tudo junto, gente. Principalmente a clamídia e o gonococo, eles andam aqui, ó, mãozinha, tô contigo e não abro. Eles andam de mãos dadas, os dois. Então, assim, ó, tem que usar antibiótico pros três. O que eu uso para gonococo? Ceftriaxona. Gonococo você prescreve ceftriaxona, isso é super importante. A dose é 500 mg intramuscular, dose única. Então prescreve para ela ali, ó, examinou e viu que ela tem aquele quadro clínico típico, já prescreve ceftriaxona 500 mg intramuscular. Esse é um deles. Além dele, tem que usar doxiciclina. Qual é a dose da doxiciclina? 100 mg por via oral, de 12 em 12 horas, por um total de 14 dias. Caramba! 14 dias de doxiciclina! 14 dias de doxiciclina, gente. Porque a doxiciclina, ela é para pegar clamídia. Lembra que a clamídia é uma bronca, né? A clamídia, ela é uma bronquinha, porque ela é uma bactéria, ela é sexualmente transmissível, e ela tem um comportamento de vírus. A clamídia, ela vive dentro da célula. Ela, apesar de ser bactéria, ela tem esse comportamento, né, de vírus, de ficar dentro da célula. Então, a clamídia, eu preciso realmente ser insistente no tratamento e eu tenho que dar 14 dias para conseguir liquidar com ela. Ah, ô Jader, e não dá para eu dar uma azitrozinha, né, em dose única ali, 1 grama via oral dose única. Não, gente, a azitromicina, para doença inflamatória pélvica, os estudos já mostraram que ela não é suficiente. Ah, mas eu já vi muito tratar em DIP com azitromicina. Não está correto. Não é protocolo, né? É off-label, né? Tem gente que gosta de prescrever, mas é off-label. O tratamento padrão para doença inflamatória pélvica, inclusive com respaldo técnico, né, pelo Ministério da Saúde do Brasil, é doxiciclina. Justamente porque a clamídia já causou um processo inflamatório muito grande, né, quando tem uma doença inflamatória pélvica, já está inflamando tuba, já está inflamando superfície peritoneal. Uma dose única de azitromicina, a clamídia vai dar risada daquilo, né? Até pode pegar um pouquinho, mas assim, não vai liquidar, não vai acabar, né, com aquela população de clamídia que gerou tudo aquilo. Então tem que ser 14 dias de doxiciclina. Dose 100 mg via oral, de 12 em 12 horas. Tá aí a Gardnerella, né? O que eu uso para Gardnerella? Gardnerella é metronidazol, não é? É isso aí. Gardnerella é metronidazol. Tu vai prescrever metronidazol, né?
Varia muito as apresentações que tem, né, de acordo com os lugares, né? Por exemplo, nas farmácias, às vezes, só tem de 250 miligramas o comprimido, ou na farmácia popular, às vezes tem de 200, né? Gente, na verdade, a dose que se dá, que é recomendada, é de 500 miligramas via oral, de 12 em 12 horas, por um total também de 14 dias. Então, se você tem lá no posto de saúde o comprimido de 250, né, ou na farmácia, enfim, onde a paciente vai conseguir o medicamento, né? 250, prescreve 2, que aí vai dar 500. Então, da metronidazol, 250 miligramas, 2 comprimidos por via oral, a cada 12 horas, de 12 em 12 horas, por um total também de 14 dias. Certo? Tá, então quer dizer que a ceftriaxona é dose única, que é pro gonococo, isso? Isso. A doxiciclina é 14 dias, que é pra clamídia. Isso. E o metronidazol, também 14 dias, que é pra Gardnerella. Isso, exatamente isso. Mas, Jader, Gardnerella se trata 7 dias, né? Não se trata 14 dias. Trata 7 quando é vaginose, quando você tem só na vagina, é só lá embaixo, né? Quando a gente tem DIP, doença inflamatória pélvica, não é só na vagina. Eu já tenho doença no útero, eu já tenho doença nas tubas, eu já tenho doença nas estruturas pélvicas. É uma doença inflamatória pélvica, é um processo inflamatório muito maior. Então, eu preciso usar 14 dias. 7 dias não é suficiente. Tem que ser 14 dias do metronidazol. Fechou? Então, esses são os antibióticos indicados. Não é fácil, gente, vou dizer para vocês que não é fácil, né, de tomar, porque a doxiciclina, às vezes, pode dar um pouquinho de intolerância gástrica, o metronidazol tem a questão do álcool, né, que sempre a gente tem que orientar, mas tem que lembrar que precisa ser esses 14 dias, a gente tem que ser insistente, dizer para a paciente que, infelizmente, são 14 dias, mas é o que vai resolver o problema da paciente. Então, 14 dias de doxy, 14 dias de metro e a dose única da ceftriaxona. Mas e se ela tem uma parceria sexual, né? O que eu faço, né? Ou uma ou algumas parcerias sexuais. Tem que convocar, gente, e tem que tratar também. Mas eu não peço um teste, não vou pedir ali uma cultura, né, uretral ali para um gonococo. Não, para com isso. Para com essa história de ficar pedindo cultura PCR, essas coisas assim. Se eu já fiz o diagnóstico nela, eu vou chamar a parceria sexual e eu vou tratar também. Mas é o mesmo tratamento, olha só. Para parceria, a gente vai tratar com ceftriaxona 500mg intramuscular, mesma dose, né? Só que para parceria a gente pode dar azitromicina. Por que para parceria dá para a gente dar azitromicina? Porque a parceria vai ser assintomática, né? Na imensa maioria dos casos, a não ser que, claro, tenha uma orquiepididimite, por exemplo. Bom, aí é doença, aí eu tenho que tratar como doença, é diferente. Mas uma parceria assintomática, uma dose única de azitromicina serve. Então, azitromicina 1 grama via oral, dose única, mais ceftriaxona 500mg intramuscular, também dose única. Mas tem que tratar, não adianta dizer assim, eu tratei ela, mas não chamei aí a parceria, não vou tratar. Não interrompe a cadeia de transmissão. Tem que tratar. Precisa tratar. Tem que ser convocado e tem que ser tratado. Por quê? Porque não vai interromper a cadeia de transmissão se tu não prescrever o tratamento para parceria sexual. Tá, mas e para Gardnerella? Bom, quando é por Gardnerella, aí não é sexualmente transmissível, né? Aí eu não preciso tratar a parceria. Então, por isso que o metronidazol para parceria não precisa. Eu só preciso tratar para clamídia e para gonococo, que são as bactérias sexualmente transmissíveis, certo? Então, a parceria recebe esses 2 antibióticos e a paciente recebe os 3 antibióticos. E quando que eu tenho que pensar em internar a paciente com doença inflamatória pélvica? Às vezes fica muito difícil no dia a dia, né? Quando é aquela paciente que tá super bem, né? Ela chega e te diz assim, não, eu tô ótima, eu tô bem, tem essa dor aqui, mas assim, não tive febre, não tô com nada, né? Não tô nauseada, nada. Bom, a maioria das pacientes, gente, a gente vai tratar ambulatorialmente. Você trata lá no posto de saúde, no seu ambulatório, no seu consultório, prescreve os antibióticos para ela e para parceria sexual e tá resolvido o problema, né? Mas tem aqueles casos que a paciente não chega bem.
Aqueles casos que a paciente chega já mais prostrada, né? Aqueles casos que a paciente chega dizendo, olha, vomitei, tô há 2 dias vomitando, tô nauseada, ou ela te diz assim, olha, eu fiz um pico febril verifiquei a temperatura e deu 39 graus, aí você verifica, você atende a paciente ali no posto e, opa, ela tá com febre mesmo, olha, tá com 38,5, tá com 39... Bom, aí, gente, eu vou pensar que tem uma doença maior, mais grave, e essa paciente vai merecer internação. São 6 os critérios de internação na doença inflamatória pélvica que tu não pode esquecer. Olha só. Primeiro é estado geral grave, né? Aquela paciente que está prostrada, com náuseas e vômitos ou com febre. Então, se ela tem náuseas e vômitos ou febre, é critério de internação, é o primeiro critério de internação. Certo? É ou, né? Não precisa ter as duas coisas. Ou náuseas e vômitos ou febre já indica a internação. Se a paciente ela for uma gestante, ela estiver grávida, tem que internar. DIP em grávida, felizmente é mais raro, né? Porque tem todo o saco gestacional ali protegendo, mas às vezes acontece. Se tiver doença inflamatória pélvica em grávida, em gestante, tem que internar. É um critério de internação, certo? Terceiro critério de internação, muito importante esse. Aquela paciente que ela estava bem, eu prescrevi o tratamento ambulatorial, né? Ela foi para casa, tá tomando direitinho a doxiciclina, o metronidazol, mas assim, ela volta depois de 72 horas tomando os antibióticos, já fez a injeção da ceftriaxona e ela volta dizendo assim, olha, tô com muita dor, eu tô assim, ó, parece que eu não tô tratando, né? E aí a gente diz, opa, mas ela tá usando os antibióticos, já fez a injeção da ceftriaxona e por que ela segue com tanta dor? Se ela não teve resposta, isso é a regra dos antibióticos em medicina, não é só pra DIP, né? Não respondeu em 72 horas, antibiótico tem que responder. 72 horas de antibiótico tem que responder. Não vai ser uma resposta total, mas um mínimo de resposta, isso para qualquer infecção em medicina, né? Tem que responder em 72 horas. Se não respondeu, opa, só um pouquinho, alguma coisa tem. Eu preciso internar essa paciente. Pode ser que ela tenha um abscesso, ou pode ser que ela tenha outro diagnóstico, né? Tem que internar. Certo? Estado geral grave com náuseas e vômitos indica internação. Paciente grávida indica internação. Paciente que não respondeu após 72 horas de antibiótico terapia adequada indica internação. Quarto critério de internação, gente. Paciente com suspeita de abscesso. Aquela paciente que chega assim, ó, olha, eu tô com bastante dor. Aí você examina e vê que ela tem, assim, sinais de irritação peritoneal. Opa! Sinais de irritação peritoneal, tem alguma coisa ali que tá causando abdômen agudo. Isso deve ser um abscesso tubovariano, né? Que é o último estágio da doença inflamatória pélvica. Essa paciente tem que internar. Então, suspeita de ATO, né, suspeita de abscesso tubo-ovariano, é indicação de internação. Se tem possibilidade de outro diagnóstico, digamos que a paciente tenha uma dor e essa paciente te diz assim, eu tenho um atraso menstrual também, tive um sangramentinho aí esses dias, opa, será que não é uma ectópica, né? Será que ela não tá com uma ectópica, por isso essa dor aí? Ela começa a te dizer, não, mas a dor parece estar mais localizada numa fossa ilíaca. Opa, se tem suspeita de outro possível diagnóstico, interna, é indicação de internação, certo? Então, suspeita de abscesso e também suspeita de outro diagnóstico. E o último critério de internação é se você tem uma paciente que não tolerou os antibióticos por via oral. Como eu falei, a doxiciclina ela não é fácil de tomar. Se a paciente diz que ela não consegue tolerar tomar a doxiciclina, essa paciente interna, né? Porque ela vai fazer o tratamento por via intravenosa, né? A opção que a gente tem é usar clindamicina e gentamicina. A associação de clinda e genta é espetacular, né? Funciona super bem para a paciente internada que não tolerou os antibióticos orais, assim como para gestante, né? A gente vai indicar aí a clindamicina e a gentamicina. A associação dessas duas com a paciente internada, a gente consegue resolver essa doença inflamatória pélvica que foi mais grave aí nesses cenários, nessas situações. Beleza? Aquele critério que existia antigamente, né, de imunossupressão caiu por terra. Não precisa mais internar
por causa de imunossupressão. Antigamente, paciente que tinha HIV com imunossupressão, ela teria que internar e isso já caiu por terra, não precisa mais. Fechou? Quais são as possíveis complicações de uma doença inflamatória pélvica? Quando que eu vou dizer, né, que essa paciente está tendo uma complicação de uma DIP, de uma doença inflamatória pélvica? Presta atenção, quando a gente tem ali um gonococo, uma clamídia inflamando a tuba uterina, né, e isso não foi reconhecido, isso não foi tratado, ou a pessoa pensou, não, eu vou lá e vou pedir exames, vou esperar ela voltar, o paciente não volta mais. Gente, esse processo inflamatório crônico no trato reprodutor pode gerar uma porção de sequelas. Uma delas são semiobstruções tubárias. Essas semiobstruções tubárias causadas pelo processo inflamatório pode gerar infertilidade, pode gerar uma gravidez ectópica, né? Porque o ovo fecundado ele não consegue migrar para o útero, porque a tuba está toda tortuosa, não deixa passar, né? Então aumenta muito o risco de gravidez ectópica e aumenta bastante o risco de ter infertilidade. Tem uma condição que acontece mais frequentemente com a clamídia, que é quando enche de líquido, né, ali dentro da tuba uterina. A tuba fica toda alongada e dilatada, cheia de líquido. A gente chama isso de hidrossalpinge. A hidrossalpinge é uma complicação da doença inflamatória pélvica. E quando a tuba fica, ela parece uma salsicha, assim, né, toda dilatada e toda preenchida por líquido. Isso gera infertilidade. Inclusive, gera infertilidade e pode gerar dor crônica, né? Dor pélvica crônica. Então, é uma complicação que a gente pode evitar reconhecendo e tratando precocemente a doença inflamatória pélvica. Outras possíveis complicações é quando você tem aí quando passa, né, pelas fímbrias ali das tubas e vai parar lá na cavidade, pode inflamar a cápsula de Gleason. E que é aquela cápsula do fígado, né? E aí fazendo um processo inflamatório ali, gera um monte de aderência, né? Que parece umas cordas de violino, assim, na cápsula de Gleason. A gente chama isso de síndrome de Fitzhugh-Curtis. É o nome das pessoas que descobriram, né? Cada um foi descobrindo e foi botando um nome na síndrome. Então ficou ali o Fitzhugh-Curtis. O Fitzhugh-Curtis, na verdade, também pode ser chamado de perihepatite, é quando a gente tem aderências em forma de cordas de violino na cápsula de Gleason, causada por uma sequela de doença inflamatória pélvica. Ela pode dar, gente, uma dor crônica no hipocôndrio direito, né? Aquelas pacientes que cronicamente têm dor no hipocôndrio direito, e aí a gente consegue fazer o diagnóstico por laparoscopia. Você faz a laparoscopia, olha, né, ali a loja hepática, olha o fígado e vê que tem aquelas aderências em corda de violino, e isso é perihepatite, isso é Fitzhugh-Curtis, sequela de clamídia, principalmente clamídia. O gonococo pode dar também, né, mas a principal que causa isso realmente é a clamídia. Certo? Então, doença inflamatória pélvica é um problema de saúde que a gente tem no Brasil, frequente, extremamente frequente, e o recado final que eu te dou é, não deixa de tratar. Eu fiquei um pouco em dúvida ali se era ou se não era, ficou em dúvida, trata. Não tem porquê. Mas é antibiótico, né? Bastante antibiótico. Tudo bem, gente. Nesses casos, é melhor você tratar do que você ficar esperando o resultado de uma cultura, que às vezes pode vir negativa, lembra que a cultura tem falso negativo, e aí essa paciente evolui para um abscesso, essa paciente evolui para um abdômen agudo, às vezes acabar tendo que ser operada, ficar infértil para o resto da vida, fazer uma hidrossalpinge, um Fitzhugh-Curtis, né? Depois, ou ficar com semi-obstrução, fazer uma ectópica. Então, não tem por que realmente a gente não tratar. Ela te disse que tem dor embaixo do ventre, ela te disse que tem dispareunia, tu examinou bem, viu que tem dor à mobilização do colo, não deixa de tratar, porque isso é doença inflamatória pélvica. Fechado? Muito obrigado.